Olá, sejam bem-vindos ao Show do Contra. Show do Contra! Bem-vindos a mais um episódio do tema Estudos Lemurianos. O episódio é História da Humanidade, parte 1. Vou contar a história, como todas as histórias têm um princípio. Normalmente começa assim: há muito tempo. A história virou lenda, a lenda tornou-se mito e por quase meio milhão de anos a verdade foi esquecida. Mas como contam os sumérios, toda essa história começou há milhares de milhões de anos, quando a Terra ainda não estava formada. Ou estava, mas não como a conhecemos. Era um enorme planeta chamado Tiamat. Nibiru é um dos planetas do nosso sistema solar e que os babilónios chamavam de Marduk. Um planeta enorme de movimento retrógrado em relação aos restantes planetas. Todos os planetas do nosso sistema estão no mesmo plano e na mesma direção. Nibiru movimenta-se na direção contrária e entra no sistema pairando entre as órbitas de Júpiter e Marte a cada 3.600 anos. Contam os nibiruanos que Nibiru é um planeta artificial que faz parte do nosso sistema estelar e do sistema estelar de Sírius, fazendo uma trajetória estranha que une esses dois sistemas com um período de translação de 3.600 anos terrestres. E segundo esta história, Nibiru foi criado pela Federação Intergaláctica como uma força estelar planetária que mudaria completamente a história da Terra. Nibiru está habitado por seres conscientes que na Bíblia lhe deram o nome de Néfilins. Nos registros sumérios também aparecem como Anunnakis e eles próprios se auto-intitulam de Nibiruanos Pleiadianos. Em Nibiru há espaço para muitas raças e espécies de seres, há espaço para muitos deles coabitarem em relativa harmonia, geração após geração. Há lindos lagos, mares, oceanos, montanhas e vales, exatamente como na Terra, mas não na superfície e dentro do planeta. Há árvores e plantas de toda a espécie que crescem em profusão. Aliás, Nibiru foi criado para se assemelhar ao lar planetário original Avion. Nibiru é aproximadamente 4 vezes maior que a Terra. Há até uma polémica entre os cientistas e os místicos acerca se este chamado 10º ou 12º planeta, se ele existe ou de quando é que ele regressará. Talvez nunca se tenha ido, na verdade. No final da Grande Guerra Galáctica, há 480 mil anos atrás, liderado pela família de Anu, incluindo o polémico Marduk, Nibiru chegou à Terra. A condição da Terra não parecia favorável para o andamento dos jogos. Antes da destruição de Tiamat, todos os humanos em evolução da primeira semente da primeira vez semeados pelos sirianos etéricos, humanos de Lyra, e pelos felinos, foram levados todos para bordo da Pegasus. Essa mesma linhagem foi transferida para Nibiru, conta a Anu,
E isto foi feito levando uma filha da casa de Abion, que era a linhagem de Amélios, para outro planeta pleiadiano para se casarem. A criança nascida desta união foi Nishta, o futuro primeiro governador comandante de Nibiru. Na Terra, portanto, havia muitas raças em evolução, mas a linhagem de Amélios, que é a única descendência humana pura no universo, não estava presente. Essa linhagem teve que ser mantida separada para assegurar a sua pureza para futuros aperfeiçoamentos do DNA. Essa proteção promoveria também a maturidade espiritual dessa linhagem, uma vez que os reptilianos avançavam com o seu desenvolvimento tecnológico e conquistas por todo o universo. Porém, maturidade espiritual por parte de pelo menos uma das raças é uma necessidade para que a integração das polaridades possa ocorrer. Dessa forma, a Federação Galáctica, logo após a sua criação, ainda como uma federação pequena e simples, criou a Força Estelar Nibiru para patrulhar a galáxia. Havia muitas raças em Nibiru, inclusive os seres de Orion, como os reptilianos e humanos de Orion. Anu é da 17ª geração após Nishta e recebe o comando de Nibiru depois do seu irmão, o herdeiro legítimo, deixar o trono. Há aqui muita confusão. Mas ainda assim, Anu, logo a seguir a assumir o comando, recebe da Federação Galáctica duas ordens principais: destruir Tiamat e Aln, as colónias reptilianas principais, e restabelecer na Terra a linhagem de Amélios. Então, após cumprir a sua primeira ordem, em frente aos milhões de anos da Guerra Galáctica decorrente dessa destruição das colónias reptilianas, Nibiru vem para a Terra. A Terra era um mundo que pertencia neste momento à área de influência dos Sirianos de Sirius B e a outras comunidades sirianas, além de terem na Terra outras comunidades estelares de diversos outros sistemas estelares, incluindo os Arcturianos, Pleiadianos, de Ária, Veganianos, de Alter, Capelinos e outros seres de outras galáxias. Os Lemurianos, os mutantes, os répteis, descendentes daqueles répteis que tinham ido para o subterrâneo na época da destruição de Tiamat, e os primatas humanos em evolução. Estavam todos a viver aqui no planeta. Os primatas tinham sido semeados pelos felinos e pelos sirianos etéricos e tinham alcançado a fase evolutiva do Homo erectus, quando os niburianos chegaram. Humanos, pleiadianos, nibiruanos. Os chamados primatas eram inteligentes, telepáticos e viviam em paz com os animais da floresta e num tipo de comunidade social. Os sirianos terrestres, que viviam em corpos animais, também protegiam os primatas em evolução, os seus futuros veículos físicos. Também os sirianos etéricos, liderados por Amélios, conduziam o desenvolvimento das colónias humanas sirianas. E já existiam as civilizações dos Yus, os orientais, na Ásia, e a civilização dos Atlantes, a raça vermelha. Os Atlantes foram criados pelos Pleiadianos de Atlas, que chegaram à Terra depois da destruição de Ibórnia para recolonizar o planeta. Outro grupo de Pleiadianos, denominados os Grey, começaram a civilização dos Yus, e o primo da Anu, Altea, que é o Atlas, começou a dos Atlantes. E ambas foram consideradas desdobramentos da Lemúria, pois elas ambas tinham feito acordos com a Lemúria de que a Lemúria atuaria como um império materno para eles. A Lemúria
tinha uma forma liriana, siriana. Algumas áreas em particular eram aquelas hoje conhecidas como a América do Sul, o México, a América Noroeste e a Europa Central. Cada uma das três civilizações, Atlantes, Ius e Lemurianos, tinham concordado em permitir que os felinos mudassem o DNA deles, de modo a que assim pudessem adaptar-se melhor ao clima nas regiões do planeta que eles escolheram viver. E foi assim que as diferentes raças, a vermelha, a amarela e as morenas, vieram a existir. E a raça negra originou dos primatas humanos em evolução, que se tornar-se-iam nos guardiões da Terra, depois de cruzarem com a linhagem de Amélios, trazida por Anu para obter a necessária elevação do nível do seu DNA para chegar ao Homo sapiens. Quando isto acontecesse, eles estariam aptos a receber a alma dos sirianos terrestres. Assim, a raça branca ariana foi estabelecida pela família representante da Casa Real de Avion, de Nibiru. E eles vieram para a Terra exatamente neste momento por duas razões. Primeiro, procuravam conseguir ouro para pôr no campo de forças à volta de Nibiru para salvar o seu povo. Segundo, tinham feito um acordo com os sirianos crísticos, a hierarquia espiritual, para criar, com a ajuda dos felinos, o corpo humano de DNA duplo para os sirianos terrestres, através do cruzamento entre eles e a raça guardiã em evolução. Os Anunnakis de Nibiru, quando chegaram à Terra, tinham naves, naquela época que eram mais adiantadas do que as que são possíveis produzir hoje com a tecnologia existente no nosso planeta. E mesmo aquela tecnologia sigilosa. Eles são a raça ariana, responsáveis por toda a influência sobre a Terra na nossa história recente. Em termos um pouco mais específicos, o povo que chegou à Terra a bordo de Nibiru era um povo guerreiro, de uma linhagem das Pleiades, seres reptilianos com a mistura do genoma humano, que foi originalmente criado e desenvolvido no sistema estelar de Vega, no planeta Avion. Espero que tenham gostado, peço que então cliquem no gosto, que façam seguir, porque a história é muito interessante e vai ocupar 7 ou 8 episódios. Bem-vindos ao Show do Contra, bem-vindos aos Estudos Lemurianos, até já.